Fala, gestor e dono de academia Studio Box, você que empreende no mercado fitness, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai trazer para vocês 7 pilares essenciais para todo empreendedor se desenvolver, para depois desenvolver o seu negócio e ele expandir. Você que é gestor, você que é proprietário de uma academia Studio Box, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana a gente compartilha uma aula para o desenvolvimento dos gestores e empreendedores para tornar o mercado fitness, o mercado wellness mais forte, com gestores mais robustos e de maior qualidade. Hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês sobre as 7 leis herméticas. Aonde que a gente achou isso? O Caibalho. Esse livro, as 7 leis, aonde, na minha concepção, o empreendedor, o gestor, precisa ter atenção. Porque essas 7 leis são óticas, são pilares fundamentais para que ele cresça, para que o negócio se desenvolva, que ele quebre crenças, expanda sua mentalidade e a sua visão. E eu quero trazer uma perspectiva logo aqui no início para vocês. E se o seu maior limite não estiver no mercado? É muito comum o mercado de bike indoor já está saturado, o mercado de funcional está saturado, o mercado de musculação está saturado, o mercado do beach tênis já passou a febre, o mercado do pádel, será que vem, será que não vem? A concorrência que é só abaixar o preço, eu não estou conseguindo concorrer com eles, porque se eu abaixar, eu não pago meu custo operacional. E se o seu maior limite não estiver no mercado? Você já parou para pensar sobre isso? E a gente vai trazer essa provocativa para que você, gestor, traga esse ponto de inflexão dentro do seu dia a dia. Hoje aqui você vai entender sobre alguns pilares. A gente vai trazer sobre crenças e decisões. Por que as suas crenças afetam diretamente as decisões que você toma no dia a dia? A empresa e liderança. Como sua empresa reflete a sua liderança no dia a dia? Controle emocional. Controlar melhor as suas respostas, as suas ações, como você reage no dia a dia. Problemas em aprendizado. Como transformar problemas em aprendizado. Toda ação gera uma reação, vocês vão ver aqui sobre. Mas como eu extrair o melhor de cada causa que acontece nas nossas vidas? Ideia em execução. Como tirar a ideia da mente e colocar em execução? A grande parte dos empreendedores é ótimo em criar, em desenvolver. É aquela pessoa que vai abrir 9 janelas, mas às vezes consegue fechar só uma, 2. Então, como que a gente tira as coisas do mental e coloca em um plano prático de execução no dia a dia? E a gente vai passar aqui sobre 7 lentes para interpretar a realidade. As leis herméticas são princípios filosóficos associados à tradição hermética e popularizados no Kybalion. Esse livro aqui, que é fenomenal e eu recomendo você que é empreendedor, você que é gestor, a ler, a estudar aqui o Kybalion. E a gente vai usar nessa aula como ferramenta de reflexão, autoconhecimento e de liderança para ajudar nas suas tomadas de decisões. É a sua lente, como você vê e olha o mundo, o dia a dia do gestor, o dia a dia da sua academia, o dia a dia do mercado e as oportunidades. E a gente começa na lei 1. Você que não está com um papel e uma caneta aí,
pega o papel e a caneta, anota insights, anota decisões, anota algo que você pode linkar com a ideia que você já teve antes, algo que elevou a sua consciência. Você falou, nossa, mas é assim que acontece? Pega o papel, a caneta e anota, porque essa aula eu tenho total certeza que vai contribuir muito para o seu desenvolvimento como gestor e como empreendedor. Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana a gente traz aqui aulas para o desenvolvimento dos gestores e empreendedores do mercado fitness. E a lei número 1, mentalismo. O todo é mental. Tudo começa na mente. E a gente traz aqui 4 pilares: crenças, decisões, ações e resultados. A crença, origem mental que molda possibilidades futuras. A decisão, a escolha que transforma crenças em intenções claras. A ação, execução prática impulsionada pela tomada de decisão. E o resultado é o efeito mensurável gerado pelas ações iniciadas. Cada resultado que você vê no seu negócio começou com um pensamento. A mente é o ponto de partida de toda a realidade empresarial. Lembra só, quando você pensou em abrir o seu negócio, você idealizou ele antes dele se tornar realidade. Napoleão Hill traz que as coisas acontecem 2 vezes. Uma vez no plano mental, outra vez no plano material. Então, tudo e o todo é mental. Mentaliza, trabalha, toma as decisões que se realiza. As frases que mais travam e aprisionam os empresários, os empreendedores, os donos de negócios fitness é: na minha cidade, ninguém paga mais caro. Talvez você já falou isso. E talvez é algo que, quando você quer aumentar o preço cobrado pelo seu serviço, você fica com essa dúvida: será que alguém vai pagar mais caro? Será que eles não vão para um concorrente que faz mais barato? E a frase número 2: minha equipe não veste a camisa. Eles não estão no mesmo. Frase 3: marketing não funciona para mim. Funcionou para todos, só para você que não funciona. Frase 4: meu público só quer preço. É um público que não enxerga valor nas coisas. Gente, todo ser humano, independente da classe social, gosta de ser bem tratado, gosta de coisas de valor. Quer ver uma coisa básica? Faça essa pergunta para a pessoa que talvez você tenha a dúvida se ela gosta ou não. Oferece 2 presentes para ela. Um presente custa R$100 e o outro custa R$10.000. Pergunta para ela qual que ela escolheria para ganhar. E a 5ª frase é: eu não sei vender. É muito importante a gente tomar cuidado com as frases que a gente toma como verdade na nossa vida. Porque, de alguma forma, quando a gente toma ela como verdade, a gente vai buscar um dos viés, que é o viés da confirmação. Ou seja, a gente vai buscar elementos que confirmem aquela tese, aquela crença que a gente tem sobre algo. Então, muito cuidado com o que você acredita e as frases que você repete. E a gente traz aqui agora um exercício para vocês. É um fato ou é uma crença? Primeiro, você identifica, depois você questiona e depois você toma uma ação. Qual é a crença que está limitando hoje o seu negócio? É o cliente não pagar mais caro? É você acreditar que não dá para fazer algo, que não dá para expandir, que não dá para colocar um tráfego pago que seja, não dá para abrir uma nova modalidade ou um produto no digital para agregar valor no seu presencial? Qual é a crença que está te travando? É usar a alavancagem? É a crença de que não pode dever, desde que dívida seja estruturada, ela não é ruim. Desde que a capacidade de pagamento dela caiba no seu fluxo de caixa, ela não é ruim.
e você está usando ela para algo positivo que vai te tracionar um maior faturamento com margem, com liquidez, a dívida não é ruim se você usar ela da forma correta. 2. Se questionar. Qual evidência mostra que ela nem sempre é verdadeira? A crença que você está aí tomando como verdade absoluta. 3. Que atitude você poderia testar para que surja uma nova possibilidade, um novo resultado? Ou seja, qual comportamento novo você vai trazer para que mude aquela crença inicial que você tanto toma como verdade aí na sua vida? Agora é a lei número 2. Pessoal, antes da gente iniciar a lei número 2 da correspondência, eu quero deixar claro aqui para vocês sobre essa lei número 1. O todo é mental. Visualize, visualize. Através da visualização, traga a emoção, o sentimento. Meus amigos, tem um poder gigantesco. Tem um poder gigantesco você visualizar, você criar os cenários na sua mente. Imagina como que vai ser a sua academia daqui a um tempo, como vai ser seu estúdio daqui a um tempo, como vai ser seu ecossistema de produto, o quanto que você vai estar faturando, o quanto que no dia 30 vai ter lá no seu extrato bancário sobrando. Visualiza. Visualiza. Isso tem um poder muito forte. Lei número 2. Correspondência. O negócio reflete a liderança. Olha o trocadilho na empresa e no gestor. Na empresa, falta de clareza. Qual a causa? Comunicação confusa do gestor. Na empresa, desorganização. No gestor, qual é a causa? Ausência de rotina. Na empresa, equipe dependente. No gestor, ele centraliza tudo. É aquele que pensa que ninguém faz melhor do que ele. Na empresa, problemas acumulados. No gestor, conversas evitadas. Meus amigos, estou falando aqui porque eu já passei por isso. Custa muito caro a gente evitar uma conversa difícil. Custa muito caro a gente evitar uma conversa difícil. E eu quero até trazer aqui para vocês uma outra indicação de livro. No Brain No Gain, do Douglas Waltrip, que é CEO da Nexit. Aqui, nesse livro, ele ajuda muito sobre você que é gestor a como estruturar para ter uma conversa difícil, como você se preparar. Nesse livro ensina muito sobre e faz muito sentido para você que é gestor, ler o No Brain No Gain. Agora, um exercício aqui da lei da correspondência. Olha para um espelho e se pergunte: o que mais me incomoda na minha empresa também aparece em mim quando eu completa a frase. Antes de padrão, verifique o padrão que você está modelando. Ou seja, aonde que é a origem daquilo que se tornou rotina, se tornou padrão. O que que você tolera que aconteça dentro da sua empresa, que você empurra com a barriga, que passa, que você não se posiciona. Às vezes por evitar uma conversa difícil. O que que você tolera pode ser o que de fato está te atrapalhando aí. Então, olhe para o espelho, identifique o padrão que vem se replicando e que vem te dificultando de avançar no seu negócio. Agora, a lei número 3. A lei número 2 é algo que vai exigir de você uma autoanálise muito potente dentro dos seus comportamentos como gestor e na sua empresa. O que você tolera como gestor reflete muito nos resultados da sua empresa e dos seus liderados. Se tem algo desagradando no comportamento deles, para, respira, analisa. Pode ter certeza que te faltou um feedback, te faltou desenvolver um plano de desenvolvimento individual, um PDI, e acompanhar, monitorar aquele liderado, aquele colaborador para que ele desenvolva. Pode ter certeza. Assuma essa autorresponsabilidade. E se você fez tudo isso e ele não está entregando, a responsabilidade é sua de não renovar a equipe. Lei da vibração.
Seu estado influencia o seu ambiente. O estado, presença, comunicação, comportamento. Seu estado emocional é o clima refletido dentro da sua empresa. É o que você irradia. É o que a sua equipe, os seus alunos absorvem. É o que eles vivem ali no dia a dia. É quem tem uma frequência alta, quem tem uma alta vibração, energia. Às vezes você escuta de algum aluno, nossa, mas aquele professor tem uma energia baixa. É a vibração do professor. O que você vai fazer para elevar o padrão vibratório seu e da sua equipe? O que você vai cuidar em você, no ambiente, para que mantenha um padrão vibratório alto? Tem algo que é muito importante estudar e que desenvolve muito você ter a consciência sobre os padrões vibracionais, que é a escala de David Hawkins. Quando você estuda, você entende sobre qual emoção a vibração que ela gera. E aí você cuida muito mais do ambiente, do que você ouve, do que você fala, porque você entende que tudo vibra a todo momento. Faz muito sentido você cuidar da vibração aí dentro do seu negócio, da sua vibração. Eu trago uma seguinte verdade para minha vida, que o ser humano ele precisa proteger 3 coisas, independente do que aconteça, 3 coisas. E olha, eu já passei por diversas adversidades na minha vida, muitas. Eu já tive que enfrentar um tumor, eu já procurei ser jogador de futebol, sofri várias adversidades longe de casa, desde os meus 12 anos. Fora, perdi a minha mãe com 14 anos. Aos 18, eu peguei meu pai infartando na minha mão, ele ficou praticamente morto no meu braço, no meio de um campo de futebol. Depois, graças a Deus, ele ainda viveu por mais um tempo, veio a falecer no último ano. Eu enfrentei várias adversidades na construção do meu negócio físico, que é a academia, do braço educacional, como todos. Mas tem 3 coisas que são essenciais a gente proteger, com todas as nossas forças. Primeira, a nossa energia. É muito importante a gente proteger a nossa energia. Como a gente vai vibrar, com quem a gente conecta, o que a gente aceita. Então, proteja a sua energia a todo custo. Segundo, a sua confiança. Uma pessoa sem confiança, ela não constrói grandes resultados. Ela não avança o seu negócio. Você que é vendedor, todo gestor, todo empreendedor é vendedor, vende um produto, um serviço, uma ideia, uma visão. Ninguém vende sem confiança. Um vendedor sem confiança é a mesma coisa que um soldado ir para a guerra sem arma. É a mesma coisa. E a terceira coisa que você mais precisa proteger na sua vida é a sua esperança. Um homem, uma pessoa sem esperança, ele praticamente está morto em vida. Praticamente está morto em vida. Então, independente do que aconteça, proteja a sua esperança de que as coisas vão melhorar e se as coisas estão boas, que vai manter boa. Proteja a sua esperança. Então, a energia, confiança e a esperança. Proteja a todo custo essa tríade na sua vida. E olha, lembra que eu falei para vocês? Emoção é informação, não pode ser direção. Então é muito importante vocês aprofundarem o estudo vibracional usando a escala de David Hawkins, ler o Kybalion, porque faz muita diferença na energia do seu ambiente, no faturamento do seu negócio, nas conexões que você gera, nos novos contratos que você fecha, nas oportunidades que aparecem para você. Se você está vibrando num padrão alto, elevado, as coisas fluem. Se hoje as coisas estão travadas, você primeiro precisa mudar o seu estado vibracional para que as coisas se abram, que o mercado flua, que as coisas aconteçam positivamente. E um exercício aqui é muito importante você executar no seu dia a dia para essa parte da lei vibracional. Primeiro é se perguntar, o que eu estou sentindo? O que provocou esse estado? Eu estou analisando os fatos
sendo racional ou reagindo emocionalmente? Preciso decidir agora. Meus amigos, você está com o estado emocional aflorado, algo te chateou ou algo te empolgou demais, cuidado com tomar decisões rápidas nesses momentos. É muito importante que você equalize, traga o racional para depois decidir o como agir. Porque uma ação tomada em um pico emocional alto talvez te traga grandes adversidades. Talvez você assuma compromissos que você não consiga. Talvez você agiu de fato na empolgação e depois, quando você para pensar, bate aquele arrependimento. É algo que você precisa analisar e ponderar dentro do seu dia. Agora, a gente vem para Lei 4. Polaridade. Tudo existem dois polos. Da dualidade, da polaridade, quando você tem esse olhar mais clínico, mais analítico, é algo que vai desenvolver muito os resultados. Porque às vezes a gente cria uma cortina de fumaça, cria uma historinha, uma desculpa para nós mesmos nos sentirmos confortáveis através de algo que é praticamente a gente colocar em prática outra situação para melhorar aquilo. Mas a gente não assume as responsabilidades. É mais fácil falar que está errado do que entender qual é a causa do erro e colocar uma ação prática para melhorar ali. Então, se cobre isso no seu dia a dia. É um problema ou uma oportunidade? Eu vi já alguns vídeos do Silvio Santos e tem um que ele fala o seguinte: quando uma pessoa chora, outra chora junto com ela, um outro tem um outro olhar, ele vende lenços. E tem uma história bem legal, onde uma empresa de sapatos enviou 2 vendedores para expandir o mercado para uma determinada região. Chegando lá, nessa determinada região, um dos vendedores bateu o olho e viu que ninguém, absolutamente ninguém, utilizava calçados, sapatos. Aquela população andava descalça por ali. E ele teve a reação de ligar para o chefe e falar: pode mandar minha passagem de volta, porque aqui ninguém usa sapato, ninguém vai comprar o nosso produto aqui. Outro, que foi também para expandir mercado, quando chegou e viu que ninguém usava calçados, ele teve também a reação de ligar. Mas ele ligou de uma outra forma. Ligou falando: manda para cá 1000 par de sapatos, porque aqui ninguém usa e tem um grande mar azul para nós. Ou seja, a mesma situação, foram com o mesmo propósito, porém tiveram olhares, decisões e percepções diferentes. Ou seja, é muito importante, em todos os contextos, a gente extrair o melhor daquela polaridade. E é sobre isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos lá. Se tem reclamação, vamos olhar onde está faltando, está falhando a experiência. Se tem cancelamento, aonde que está o problema de retenção? Se a gente não está conseguindo quebrar a objeção, é porque está falhando a percepção de valor. Se tem erro de equipe, é porque o processo ainda está mal definido. Se o concorrente está crescendo, é porque ainda tem mercado, ainda tem espaço nesse mercado. Tá vendo? São coisas semelhantes, porém com 2 polos. E esse problema está tentando te mostrar. É muito importante a gente analisar no nosso dia a dia. O que aconteceu? O que isso revelou para nós? Se está ou não sobre o nosso controle e qual melhoria pode nascer disso. O gestor comum reage ao problema. O gestor consciente investiga o que aquele problema revela. É causa. Eu estou aqui te trazendo um olhar na Lei 4, na polaridade, para que tudo que aconteça não seja superficial, vá na causa, investigue, entenda, porque vai fazer muita diferença
nas ações que você vai definir e nos resultados que você vai colher como gestor e nos seus negócios. E agora a lei 5. Nem toda queda é o fim, nem toda alta é permanente. Olha o gráfico. A lei do ritmo, ela é maravilhosa. O erro cometido nos momentos bons, pela grande maioria, quando as vendas crescem, muitos gestores aumentam os gastos, o estilo de vida, prolabore, abandona o comercial, deixa aí rodando do jeito que tá, vai empurrando, o mercado tá bom. Não é você que está vendendo, você está sofrendo uma venda do cliente, está achando que tá uma maravilha. Para de acompanhar os indicadores, dá aquela relaxada e confundem resultado com a competência permanente. O que você constrói na alta determina como você atravessará a baixa. Tem diversas histórias sobre isso, mas é muito importante a gente entender que a vida é feita de ciclos, de altos, de baixos, e que é importante a gente entender que quando está na baixa, vai passar. Quando está na alta, também vai passar. Mas você chegar no topo é se manter no topo. E é muito importante você se preparar emocionalmente, financeiramente, os seus processos, a sua estrutura, a cultura do seu negócio, a sua equipe. Talvez você já tenha sido o negócio ímpar da sua cidade. Talvez você é o negócio ímpar da sua cidade. Ou talvez você ainda não é. É muito importante você refletir que você pode chegar lá, o seu momento pode passar. E como para determina muito dos resultados que você vai viver. É muito comum a gente ver várias pessoas tendo uma quebra emocional por não entender a lei do ritmo. Quando as coisas estão boas, ostentar. No último, as coisas estão ruins, querer a todo custo, sem estratégia, no desespero. E não é assim melhorar. Não é assim. Então é muito importante você ter clareza da lei do ritmo. Se está tudo bem por aí, o que você pode fazer para melhorar, manter aquilo para te trazer um certo respaldo? Se as coisas estão negativas, desafiadoras nesse exato momento, o que você precisa ajustar? Quais responsabilidades você precisa de fato assumir, que até então você não vem assumindo no seu negócio? Essa é a lei do ritmo. Qual ciclo o seu negócio está? Ele está para expansão hoje? Ele está para estabilidade? Ele está em queda? Ele está em reconstrução? O que esse momento vai exigir de você? Responda, pega o papel e a caneta e responda. Qual é a fase que o seu negócio está e o que ele vai exigir de você? Vou te dar um exemplo. O que vai exigir de você? Você analisar as causas. Aonde que no seu comportamento você falhou? Quais oportunidades você achou que era boa e não foi? Como que é o comportamento do consumidor na sua região e o consumidor do seu negócio? São alguns pontos. E o que vai exigir isso de você? Você vai ter que colocar mais energia. Como na reconstrução? Você vai ter que colocar muita energia para uma reconstrução. Se você está em momento de expansão, o que vai exigir de você? Conectar com novas pessoas, acessar novos ambientes. O que vai exigir de você como gestor? Desenvolver novas competências, trazer pessoas boas para te ajudar nessa expansão. Cada fase te exige um comportamento para colher um resultado. É importante que você tenha consciência e clareza de cada um dessas partes. Lei 6. A lei da causa e efeito. É muito comum tratar o efeito como causa. Muito comum tratar o efeito como causa. Vamos trazer aqui um exemplo. O efeito, poucas vendas. Quais são as possíveis causas? Pode estar chegando pouco lead. Pode ser a abordagem da equipe comercial, que não está legal. Ou pode ser a construção da oferta, que não está legal. Pode ser a experiência do pessoal, que não está legal. Cancelamentos. A experiência, a entrega ou acompanhamento. O aluno não vai cancelar do nada.
Alguma coisa não está sendo assertiva nessa experiência, na vivência que o aluno está tendo dentro do seu espaço. A sua equipe desmotivada. Quais são as possíveis causas? Liderança, falta de clareza, falta de reconhecimento. 4. Inadimplência. Possíveis causas. Pode estar tendo uma falha na cobrança do seu negócio. O processo não está ajustado ali para o aluno. Ele consegue, talvez, ficar sem pagar. Talvez você ainda é um gestor que faz controle manual na planilha. Ainda não tem um sistema, como o da Nexit, que pode te ajudar a fazer cobrança manual. Manual não, automática. Não pode, que te ajuda a fazer a cobrança automática. Talvez você ainda está com esse pensamento atrasado. Ah, vou fazer no caderno. Não, vou fazer no Excel. Coloca um sistema que vai automatizar. Coloca a Nexit dentro do seu negócio, que vai te ajudar. Pode ser o perfil de contrato aí do seu aluno referente à sua entrega, que não está legal. Pode ser, talvez, você está querendo vender um produto A para um cliente que é C e o cliente, na empolgação, compra, mas depois não consegue manter. Academia vazia. Quais são as possíveis causas? Captação, retenção, o posicionamento do seu negócio nas redes sociais, no offline, nas ações estratégicas. Entende? Então, muitas das vezes a pessoa ainda confunde o efeito com a causa. Muitas das vezes. E quando está surgindo esse efeito, você precisa olhar ele rapidamente, analisar os dados da causa para ir ali e ajustar. Pergunte por quê 5 vezes. Escolha um resultado ruim que você está tendo aí hoje. Pega ele. Pega o resultado ruim e coloca aí no papel. E você vai fazer essas 5 perguntas. Por que isso aconteceu? Por que essa causa existe? Porque essa primeira causa existe. O que permitiu que ela continuasse? Qual parte está sob o meu controle? Qual causa teria maior impacto se fosse corrigido? Indicador não é sentença final. O indicador é... Compreende isso? O indicador que está ali, ele é um sinal de um comportamento. Quando você muda o comportamento, você muda os indicadores. Você muda, transforma os números do seu espaço. Coloque em prática esse exercício que vai te trazer muita clareza. Se você está tendo poucas vendas, faça essas perguntas. Se você está tendo inadimplência, faça essas perguntas. Se a sua academia, seu estúdio tem muito horário vazio, faça essas perguntas que vai contribuir muito para você. Lei 7. Tudo precisa ser criado 2 vezes. Primeiro, na mente, na visão, na estratégia. Depois, no calendário, no processo, na execução. Eu trouxe aqui que aquela frase do Napoleão Hill, tudo acontece 2 vezes, uma vez no plano mental, outra no plano material. E de fato é. Primeiro, você imagina, depois se materializa. Primeiro, você visualiza, deseja, depois se concretiza. Tire uma ideia da sua cabeça agora. Vou fazer esse exercício aqui juntos. Primeiro, o que vai ser criado? 2, responda. Por que isso de fato importa na sua vida, no seu negócio? 3, quem será responsável? 4, qual que é o prazo? 5, qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira ação que você tem que ter depois de criar o plano? 6, qual o indicador que vai ser acompanhado? Toda ideia precisa sair da mente e entrar no calendário e receber um responsável por aquela execução. Às vezes, as coisas não vêm acontecendo aí. Você só vem se imaginando porque você ainda não determinou prazo e responsável por fazer aquilo acontecer. Que seja você mesmo. Quer ver um exemplo básico? Às vezes você tem dificuldade em ler. Mas se você determina que a cada 7 dias você vai fazer a leitura de um capítulo e resumir ele e tomar decisões, você tira esse plano da ideia, coloca em execução e materializa. E ali, muito provavelmente, depois de 3 meses, você vai ter terminado a leitura de um livro.
muito provavelmente, isso vai se tornando um comportamento, um hábito que vai te ajudar a evoluir como gestor. Então entenda algo. Todo dia hoje você consegue deixar ele minimizado para que você trace bons planos de ações e gere melhores resultados dentro do seu negócio. E as 7 perguntas que cada gestor precisa ter clareza diante de cada uma das leis herméticas, como traz aqui o Caibali. Número 1. Qual crença dirige as minhas decisões? Quer ver uma coisa básica? Se você perguntar qual é o sonho de faturamento seu nos próximos 12 meses, como você visualiza? Tem pessoas que vão visualizar 10 mil a mais. Tem pessoas que já vão visualizar 2 milhões a mais de faturamento. Tem pessoas que você imaginar assim, quantos alunos você quer ter daqui 12 meses? A pessoa visualiza 100 alunos. O outro já visualiza, está abrindo a segunda unidade e atingir 5 mil alunos. Crença sua determina muito do que você vai decidir viver. Que para você faturar 10 mil a mais é um tipo de ação, para faturar 2 milhões é te exigir outra coisa. Correspondência. O que a empresa está refletindo sobre mim? O que a empresa está refletindo sobre mim? Ou seja, qual comportamento meu está sendo espelho lá dentro da empresa que está sendo positivo ou negativo? 3. Qual estado estou levando para minha equipe? Você está chegando na sua equipe com energia ou desmotivado? Você acredita, tem confiança no que está fazendo ou insegurança? Não adianta você querer que a sua equipe acredite em você se você tem energia baixa, se você é inseguro, se você é uma pessoa que não está ali tentando, mostrando que está procurando fazer acontecer. Não adianta. O exemplo arrasta. Polaridade. O que esse problema está revelando? Lembra? Talvez você está com problema de academia vazia, mas tem outras coisas para você olhar, analisar ali. 5º, lei do ritmo. Em qual ciclo o meu negócio está? Entenda o ciclo que ele está e a ação que vai te determinar ali. O que é aquele ciclo? O que vai exigir de você naquela fase? Causa e efeito. 6. O que está provocando esse resultado? Entenda, não olhe só para o efeito, corrija a causa. Geração. Como transformar todas essas ideias em um plano prático? Como que eu vou desenvolver um PDI? Como eu vou usar a ferramenta 5W2H para me ajudar, para ajudar a minha equipe a ter clareza de execução, a tirar uma ideia no campo mental e colocar no campo prático, material. Como? Entender não é transformar. Escolha uma dessas leis no próximo 7 dias. Escolha uma. Escolha uma. E siga esse ciclo. Identifica a crença, enfrenta uma conversa, executa uma ação, muda o comportamento, toma uma decisão e acompanha o indicador acima da lei que você escolheu. Depois volta aqui nessa aula, conta, deixa nos comentários para ficar salvo o que você escolheu e o que mudou. Ou se não, me manda lá no direct do meu Instagram, @GustavoGamarra, para eu entender como essa aula te ajudou como gestor, como empreendedor, como pessoa no seu desenvolvimento. Sua empresa não vai crescer além da sua liderança. Pessoal, toda essa aula sobre as leis herméticas para te chegar aqui no final e te trazer uma frase. Seu negócio só vai expandir quando você expandir. Seu negócio respeita o seu tamanho. Quando você expandir, mudar visão, decisões, ações, seu negócio cresce. Seu negócio respeita o seu tamanho. Então, se você quer crescer o negócio, se expanda primeiro. Se desenvolva primeiro. Autorresponsabilidade. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Siga nas nossas redes sociais, @GustavoGamarra. Compartilha essa aula com um gestor, com outro empreendedor do mercado fitness, para ajudar ele a se desenvolver, para que depois o negócio dele expanda. E avante!